E hoje, Senhor, nós queremos te implorar que a vossa misericórdia se derrame sobre todos os teus filhos e filhas, que a tua bênção se derrame agora sobre aqueles que clamam o teu nome. Hoje nós rezamos especial para quem ama Jesus e as crianças. E nós, Jesus, queremos te amar e queremos proteger as nossas crianças. Por isso, com essa oração, nós já pedimos que o Senhor cele os nossos pequeninos e proteja as nossas famílias da degradação que tem ameaçado a cada um de nós, as nossas famílias, as nossas cidades, nosso país e o mundo inteiro. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me força contra os vossos inimigos. Hoje eu quero falar com vocês de algo muito grave, meus irmãos. Mas antes de entrar diretamente no assunto, eu quero lembrar uma profecia da pequenina Jacinta. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje já foram preditas, já foram avisadas, já foram profetizadas por verdadeiros profetas dos nossos tempos. Até mesmo pessoas que não são católicas são obrigadas a reconhecer que tudo aquilo que a Virgem Maria disse nas aparições de Fátima tem se cumprido tal qual. Mesmo pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que são de outras denominações, mas não são da igreja, una santa, católica e apostólica, têm percebido que tudo que Nossa Senhora disse em Fátima, além do grande milagre que ela deu para confirmar a veracidade, tudo tem se cumprido, meus irmãos. E o que foi dito, o Papa Bento XVI disse, que ainda não se cumpriu toda a profecia de Fátima. Se enganam muitos, e são muitos que se enganam, pensando que tudo já se realizou. Não, tudo e muita coisa está condicionada ainda ao que nós vamos fazer. E a pequenina Jacinta, pouco antes de morrer, contou para sua madrinha, lá em Lisboa, o que Nossa Senhora lhe dizia. Entre outras coisas, ela dizia sobre a guerra. Nossa Senhora disse que há muitas guerras e discórdias. As guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. Nossa Senhora já não pode suster o braço de seu amado filho. É preciso fazer penitência. Se a gente se emendar, se as pessoas se emendarem, não é? Ainda nosso Senhor valerá ao mundo. Mas se não se emendar, virá o grande castigo. A pequena Jacinta está dizendo, guerras são consequências dos pecados. Tem pessoas que às vezes não entendem bem o que eu falo. Por exemplo, em vários momentos nós estamos rezando por essa situação de guerra na Ucrânia. Muitas vezes, todos os dias estamos rezando no rosário e à noite. E os anjos estão sendo enviados. Mas uma vez uma pessoa fez um comentário que chamou a atenção. Disse, o irmão Luiz Maria falou que a Rússia é um instrumento usado por Deus para castigar o mundo. A Rússia não é um instrumento de Deus. Meus irmãos, vamos ter mais conhecimento da Bíblia e mais conhecimentos das profecias reconhecidas pela igreja. Eu não estou apoiando a Rússia e muito menos o presidente da Rússia. Ao contrário, Nossa Senhora disse que os países sem Deus, e ela cita o nome da Rússia, seria um instrumento pelo qual Deus iria punir o mundo. Em outras aparições, Nossa Senhora disse, rezem pelos ateus, porque senão eles serão causa de muito sofrimento. É consequência da falta de conversão de todo o povo. Não estou a favor de um governante nem de outro governante. Todos, se você for estudar realmente, examinar, vai ver que todos estão longe demais de Deus, das leis morais, da verdade de Deus. E quem sofre é o povo. Mas Nossa Senhora, eu simplesmente repeti o que a Virgem Maria falou. Se você não quiser acreditar nas mensagens de Fátima, você é livre. Mas Nossa Senhora, em 1917, falou que a Rússia seria um instrumento
usado por Deus para punir o mundo pelos seus pecados. Porque Deus quer salvar a humanidade. Eu já dei esse exemplo e não canso de dar. Você já viu um filhinho seu que quer colocar um arame na tomada? Você briga com ele, você dá um tapa nele, mas é por amor. Deus só permite essa correção porque Ele ama. Deus não quer a guerra, mas muito menos ainda Deus quer que seus filhos se condenem para sempre ao inferno. Isso é muito sério. A Bíblia diz que quando Deus mandou o dilúvio, uma multidão se converteu. Onde é que está escrito isso, irmão? Na carta de São Pedro, nosso primeiro Papa. Ele vai dizer que Jesus desceu lá na mansão dos mortos, e aquela multidão que estava lá, boa parte era do tempo do dilúvio, que se converteu por causa do castigo. Você entende? Que existe um castigo medicinal, um castigo de correção para a salvação, mas Deus não queria que fosse da forma mais dolorosa. Por isso Ele tem enviado Nossa Senhora para avisar: parem de ofender a Deus. Se vocês rezarem pelos governantes e se converterem, se os governos pararem de fazer tanto mal e perseguir a religião, não vai acontecer esses males. É a outra mensagem da Jacinta, sobre os governantes. Minha madrinha, peça muito pelos governantes. Ai daqueles que perseguem a religião de nosso Senhor. Se o governo deixasse em paz a igreja e desse liberdade à santa religião, seria abençoado por Deus. Vou repetir: se o governo deixasse em paz a igreja, e desse liberdade à santa religião, seriam abençoados por Deus. Tá tudo ok na transmissão? Tá, né? Tudo bem. Nossa Senhora está nos advertindo por meio da Jacinta, meus irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A nossa obrigação de rezar pelos governantes está aqui na Bíblia. E por que eu estou falando isso? Meus irmãos, porque a falta de respeito com a religião traz consequências funestas, traz consequências terríveis. Eu quero mostrar para vocês essa imagem que com certeza vocês já conhecem, do Carnaval de 2020, no qual ofenderam profundamente, zombaram de Deus. Inclusive as leis dizem que zombar da religião é até crime. Olha que terrível. O demônio carregando Jesus, zombando de Jesus, encenaram isso no carnaval e a consequência foi imediata. Não teve mais carnaval nesse lugar. Um carnaval que já é uma festa que exalta muitas vezes pecados, exalta as paixões carnais, o adultério e tantas outras coisas horríveis, que se chama diversão, uma diversão que profana as leis de Deus. Sim, mas ali é uma afronta direta ao Filho de Deus, uma zombaria, e a Bíblia diz: de Deus não se zomba. A consequência foi imediata. Chegou a pandemia e ninguém mais fez carnaval naquele local. Nós estamos percebendo que coisas muito sérias têm acontecido. Ontem o irmão Manuel Maria falou para vocês de coisas muito graves, muito tristes, acontecendo aqui no nosso Ceará, numa cidade que eu já fui pregar em algumas vezes, né? Numa cidade chamada Aracati. Ontem o irmão Manuel Maria mostrou para vocês, eu quero mostrar mais uma vez esse cartaz, que fala deste carnaval, que será exatamente na sexta-feira da Paixão. Olha o título que foi escolhido: A Paixão no Aracati. Muitas pessoas fizeram comentários que ficaram profundamente decepcionadas, porque, se eu não me engano, o filho do governador, que fez postagens falando dessa paixão no Aracati, fez comentários e as pessoas começaram a repudiar, dizendo: como assim paixão? Eu pensava que era a paixão de Cristo que seria encenada. Será que não? Isso é uma profanação. E as pessoas profundamente feridas no seu senso religioso. Olha só, não sou eu que estou dizendo, o jornal, não é? O jornal online, O Povo,
vai dizer: internautas criticam o marketing utilizado pelo filho do prefeito ao divulgar esse tema, a festa, Paixão no Aracati. Que eu saiba, Paixão e Semana Santa representam o sofrimento de Cristo na cruz. Que cartaz infeliz é esse? Indagou uma seguidora. E outra se mostrou confusa. Eu pensei que era sobre a paixão de Cristo, mas parece que estão associando ao carnaval. Meu Deus, será? E o respeito, onde fica? Perguntou outra seguidora. Carnaval na Semana Santa? Aí é zombar de Deus, censurou uma internauta. Os usos dos termos Paixão no Aracati e a melhor Semana Santa no Estado, embora, isso aqui o padre escreveu, né? Embora possam ser usados do ponto de vista legal, acabam por ferir a sensibilidade religiosa do povo cristão, católicos e evangélicos. Não somente em Aracati, mas de modo geral, já que a data e os termos simbolizam aos cristãos o centro celebrativo da sua fé. Enfim, o padre vai colocar outros comentários de como isso é um desprezo e uma ofensa à religião. De como o povo ficou ferido por causa dessa ironia. Ironia, Paixão no Aracati. Nós nos preparamos 40 dias para celebrar a paixão de Cristo. E aí eles colocam algo do carnaval, a festa da carne, usando a palavra paixão como um trocadilho da paixão carnal, que se é vivenciada no carnaval. Então o povo está dizendo que isso falta com o respeito de uma maneira tremenda. Mas irmão, por que o senhor está repetindo aqui o que o irmão Emanuel Maria está falando? Não é? Por que o senhor está repetindo aqui? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que infelizmente, e nós temos que rezar pelos governantes, o prefeito através do seu porta-voz, né? Vou aqui mostrar o nome do porta-voz. O prefeito se chama Bismarck Maia e o seu porta-voz que falou é o Jefter Sobreira. Pode colocar a imagem, irmã, desse senhor que é o representante. Olha, esse senhor que representou, foi o porta-voz do prefeito. Ele veio nas suas redes sociais, no Twitter, e colocaram no YouTube também esse vídeo, explicando, né? Qual é o parecer da prefeitura? E foram palavras que feriram mais ainda a população. Olha só, vamos ver o que foram as palavras nesse vídeo desse representante do prefeito. A religião de forma alguma pode interferir na organização governamental, porque o Estado brasileiro é laico. Tá, então o nosso Estado brasileiro, e quando eu falo do Estado brasileiro, eu falo de governo federal, governo estadual, de município também, de prefeitura, eles não têm relação nenhuma com a religião, não pode, porque o Estado é laico, não pode ter religião, a prefeitura não pode defender interesses de nenhuma religião. Então você acreditando em Deus e Jesus, e você acreditando num pedaço de plástico, é a mesma coisa. Você acreditando e você acreditar numa pedra, é a mesma coisa para a prefeitura, para o governo do estado e para o governo federal. Palavras muito pesadas, muito duras, e as pessoas estão tendo reações. Pessoas me mandaram esse vídeo no Twitter, muito triste, muito triste. Sabe por quê, meus irmãos? A primeira parte ele tem uma certa razão. O Estado é laico, só que laico não significa desprezar a religião. Ao contrário, proteger cada religião. Isso é o que os advogados me falaram, até um deputado conhecido meu explicava isso. Ser Estado laico significa proteger a religião, o direito de ter o culto a Deus, e não colocar uma só e desprezar as outras. Tudo bem. O Estado é laico, mas o Estado não é ateu. O Estado não é ateu. Olha só na Constituição, o que está escrito na Constituição. Olha só, aqui vou ler só o finalzinho. O comprometido à ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui é a carta magna da nossa lei. O nosso país está dizendo formalmente para todos que nós não somos ateus, nós somos crentes em Deus, só que o Estado é laico, permite qualquer culto
que não ofenda o culto do outro, não é? Então, ser laico não significa desprezar a religião. O padre dizia, legalmente não está como um crime colocar esse título, a paixão do Aracati. Pela lei não é crime, mas é uma ofensa muito triste. O povo está dizendo isso. O povo está dizendo isso. E a resposta que foi dada depois, primeiro, a data, Sexta-feira Santa. Segundo, o local, em frente à igreja. Uma igreja tombada pelo patrimônio histórico. Terceiro, o título que foi colocado, não é? Então, são coisas que poderia se fazer em outro momento. Como é que vai se celebrar a Semana Santa? Com esse clima de carnaval. Não é uma falta de respeito? Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, se a minha mãe é religiosa, se a minha mãe acredita em Deus, tem uma fé cristã, católica, se preparou 40 dias para celebrar a Semana Santa, mas eu me decidi de ser ateu e de não acreditar em Deus. Isso não me dá o direito de eu pegar o crucifixo dela, pisar na frente dela. Isso não me dá o direito de fazer uma festa lá dentro de casa, no dia da Sexta-feira Santa, porque eu não acredito, eu não vou desrespeitar a minha mãe, porque eu amo a minha mãe. Você está entendendo? Um governante, se ele optou por não acreditar em Deus, Jacinta está dizendo aqui em Fátima, ai dos governos que desrespeitam a santa religião. Se eu não concordo de acreditar em Deus, pelo menos eu vou respeitar o meu povo, porque eu fui eleito por esse povo e eu quero respeitar. A maioria da população é religiosa, não acredita numa pedra, não acredita num plástico, que foi muito triste a comparação. Nós rezamos por você, meu irmão Jefter Sobreira, você que colocou isso, em nome do prefeito também quero rezar. Vamos rezar pelo senhor Bismarck Maia. Nós não estamos acusando, condenando, mas estamos rezando por vocês, porque foi um erro ofender a sensibilidade. O povo se sentiu ferido, não sou eu que estou falando, o povo se sentiu ferido com as primeiras palavras e mais ainda com essas segundas palavras, que para os governantes, quem acredita em Deus, que a história, a minha mãe é a minha história, eu fui gerado por ela. Os governantes atuais fazem parte de uma história do povo do Ceará, um povo sofrido, um povo que encontrou em Deus o seu refúgio, que encontrou em Deus a água para as secas, na sua oração. Se você não acredita, tudo bem, mas um respeito é devido a este povo que tem uma fé não numa pedra, não num pedaço de plástico, mas num Deus que deu a vida por ele na cruz. Um povo que está se preparando 40 dias com sacrifícios, penitências, orações. Muitos acordando aqui conosco às 4 da manhã, pedindo por suas famílias, confiando e amando o seu Deus em gratidão pelo que ele fez por nós. 40 dias nos preparando para celebrar a gratidão do que ele fez por nós. E nesse dia, depois de 40 dias, vamos encontrar gritos, pessoas seminuas gritando, que se querem fazer sua festa, façam. Mas carnaval não é em tempo de Semana Santa. Se querem fazer num lugar isolado, façam. A data não seria muito propícia. Ofende a sensibilidade do povo, mas ainda no lugar central, no centro religioso. O local, o nome, não é? Tudo isso é triste. E tudo isso pode gerar consequências ruins espirituais, porque Jacinta está dizendo, e a história nos ensina. Quando se desrespeita a religião de nosso Senhor, disse Nossa Senhora para Jacinta, males terríveis podem vir. Por isso nós rezamos por vocês, meus irmãos governantes. Não queremos condenar, não queremos crucificá-los, queremos rezar por vocês, mas pedimos e suplicamos, tenham sensibilidade do coração do povo que é religioso. Vocês foram eleitos pelo povo para respeitar o povo, o Estado é laico, então respeite a cada um, menos essas falsas religiões que querem invocar o inimigo de Deus. Isso daí é uma falsa laicidade, isso daí é uma antirreligião, mas vamos respeitar a cada um, não é? Eu só estou falando isso porque aconteceu nos Estados Unidos de dizerem, o Estado é laico, e quiseram, no dia do Natal, no dia do lado da manjedoura, colocar a imagem do inimigo de Deus. Isso é realmente uma ofensa, né? Terrível. Isso não é laicidade, não. Laicidade é respeitar
a religião, é até proteger a religião, não é? Então, não é desprezar. O Estado é laico, mas não é ateu. Não é ateu. Então, hoje nós estamos... Sim, são notícias tristes, mas é preciso que a gente enxergue a realidade, porque nós estamos aqui para agir, gente. A reparação pode impedir desgraças, não só no estado do Ceará, mas no Brasil e no mundo. Nós, Exército de São Miguel, que estamos acordando de madrugada e rezando por essas situações, estamos agradando muito a Deus. Somos pecadores, sim, somos frágeis, mas o seu sacrifício está agradando muito a Deus, porque está fazendo reparação. Eu vou dar um exemplo do que é reparação. Essas coisas que acontecem e ofendem a religião, você viu o carnaval há tempos atrás, você está vendo essa situação dessa cidade aqui do Ceará, e isso daí são brechas que abrem para uma ação do inimigo e para grandes males. Vou dar um exemplo para você. Uma grande represa, se ela tem uma pequenina rachadura, aquela represa que impede a água de destruir uma cidade, a pequena rachadura, se não for consertada imediatamente, a força da água vai minando e toda a estrutura da represa vai ser destruída. E um pequeno conserto antes impede uma desgraça na cidade. Você está entendendo o que significa reparação? Outro exemplo, uma caixa d'água está com um pequeno vazamento. Se você deixa aquele vazamento e não conserta, basta um durepox, alguma coisa que você vede ali, pronto. Se não, você vai acordar no outro dia e não tem água para tomar banho. Toda a água da caixa d'água, que vai saindo aos poucos por um buraquinho, faz com que a caixa d'água não tenha utilidade nenhuma. Você anda de um lugar, a pessoa que pega a água, não é? Quando faltava água na minha casa, às vezes tinha que vir pegar de outro lugar mais distante, carregando baldes. O que acontece? Se tiver um furinho pequeno e a distância for longa, você vai chegar e não tem mais nada. Um simples tapar, um buraquinho, impede de todo o seu trabalho ser perdido. Uma simples oração de reparação, feita com amor, pode impedir as maiores desgraças neste mundo. Claro, primeiro a nível de pessoa, a nível de família, a nível de bairro, cidade, estado, país. E no mundo, nós não temos ideia que o jejum realmente impede guerras. Suspende as leis da natureza, Nossa Senhora diz, e a Bíblia diz isso. Eu quero dizer ainda, meus irmãos, como disse o nosso título, em defesa também, em amor a Jesus, queremos reparar Jesus em defesa da criança. Olha só, eu sei que muitos de vocês já sabem disso que tem acontecido, mas a Netflix, há pouco tempo, colocou no ar uma série, não sei se é filme, se é série, não sei como que eu chamo isso, mas que eles já tinham sido colocados há um tempo atrás, alguns anos atrás, e agora se tornou mais público, porque a Netflix colocou a público, iria passar este filme feito pelo Danilo Gentili, e atuando o ator comediante, que já fez algumas ofensas à religião também, não é? O Fábio Porchat. E a irmã tem aqui uma imagem do filme. Nesse momento, esse senhor no filme, interpretado pelo Fábio Porchat, ele diz para crianças que elas podem, não sei nem como dizer aqui, né? É um assunto infelizmente triste, mas esse filme está colocado para crianças a partir de 14 anos já pode assistir esse filme. Graças a Deus na Netflix foi proibido, mas na Globo News eles disseram que não vão acatar essa proibição. É algo triste, porque esse ator estimula as crianças a mexerem no órgão genital dele, né? Não vou dizer aqui a palavra, que alguns pais pedem para evitar essa palavra, mas infelizmente é preciso alertar por causa das crianças. E ele começa a dizer para as crianças que isso é ultrapassado, eles não quererem fazer isso, que hoje em dia tudo isso é permitido, tudo isso é correto, tudo isso é normal se fazer. Então a série estimulando a pedofilia. Algo muito triste que tem sido colocado para as nossas crianças, porque se tem considerado tudo normal, tudo normal, tudo normal. Meus irmãos, nós, se não fizermos reparação, não sabemos onde vão parar nossas crianças.
Claro, vigia também a sua criança, vigia o seu filho, porque quando você menos percebeu, como eu vi uma pessoa comentando, os nossos filhos com menos de 14 anos já viram mais pornografia do que pessoas que a sua vida inteira, pessoas de 70 anos, que na sua vida inteira, quando não tinham celular. É algo muito triste mesmo. Nossa Senhora fala que nós devemos rezar pelos ateus, senão eles serão esse instrumento de castigo. Eu queria pedir para você que você anotasse essa passagem bíblica de 1 Timóteo capítulo 2. Olha só que palavra forte. Eu recomendo, São Paulo escreve a Timóteo, recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações e súplicas e ação de graças por todos os homens, especialmente pelos reis e por todos que detêm a autoridade, a fim de levarmos uma vida calma, serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se nós, a Bíblia está dizendo, se nós rezarmos pelos nossos governantes, nós teremos uma vida em paz. Se não rezarmos, eles serão usados para um castigo para nós. Por isso nós hoje, nessa noite, queremos levantar um grande clamor e rezar pelos nossos governantes. Estamos em tempo, em ano de eleição. Pedir que o Espírito Santo tire toda a cegueira dos nossos olhos, que nós saibamos defender os valores cristãos, defender os valores morais básicos do ser humano. Reze para que nesse ano de eleição todo o povo fique livre da cegueira. Se nós rezarmos pelos nossos governantes, se nós rezarmos nesse ano de votação, o Espírito Santo vai nos livrar do perigo, da armadilha do inimigo. E Deus vai tocar no coração desse governante, se ele perceber um filho que ofenda a mãe na sexta-feira santa, se ele vê sua mãe chorar, ele pede perdão, ele para de fazer aquilo. Se nós rezarmos, esses irmãos que falaram isso, essa palavra tão triste, que para o Estado acreditar num pedaço de pedra ou acreditar em Deus é a mesma coisa. E a sensibilidade do povo a quem você serve. Meu irmão, nós rezamos por você e acreditamos que você, entendendo a dor do coração do povo ao ouvir isso, você vai dizer palavras diferentes. Quando nós temos humildade, dignidade, mesmo que não tenhamos uma fé em Jesus, em Deus, como o Senhor falou, nós temos sensibilidade com a dor do outro e sabemos pedir perdão. Nós pedimos a Deus que essa graça aconteça. Nós pedimos a Deus com toda a confiança. E eu termino dizendo, meus irmãos, que hoje nós estávamos em reunião e o irmão Manuel Maria, enquanto nós rezávamos, ele teve uma visualização espiritual. Ele viu um local onde as pessoas se bronzeavam com aquele bronzeamento artificial para ficar com o corpo bonito. E ele via aquelas luzes amarelas, né, que usam para esse tipo de coisa. E quando ele olhava embaixo, uma pessoa se bronzeando, mas essa pessoa não dava para reconhecer, nem se era homem, se era mulher, porque estava completamente o seu corpo apodrecido, cheio de vermes, completamente sujo, completamente podre mesmo, como um cadáver em decomposição. E o Espírito Santo disse para ele: isso representa muitas e muitas e muitas pessoas, que o seu corpo está muito bonito, mas a sua alma está podre. E isso nós entendemos, falamos da profanação lá em Aracati, falamos da profanação lá das crianças, nessas séries que tem passado, mas e as almas, nossas almas? Muitas pessoas estão com seu corpo bonito, belo, perfumado, mas a sua alma diante de Deus está podre. Dentro da nossa casa pode ser que essa profanação esteja acontecendo, pode ser que sejam nossos filhos, nossos conhecidos, e Deus está chamando esse exército, primeiro nós nos prepararmos, quando chegar o dia que Nossa Senhora falou do aviso, que todos vão ver a sua alma como Deus a vê. Se as pessoas não se prepararem, não vão suportar.
É o tempo de se confessar, é tempo de temer a Deus. Até os ateus devem reconhecer que todas as religiões pagãs sabem que vai ter um dia de prestação de conta. A própria justiça nos ensina isso. Vai ter um momento que todos vão prestar contas com Deus. E Deus está dizendo para você, olha, se você fizer reparação, o mal vai ser extirpado. Uma religiosa que se converteu do protestantismo, uma longa história, Madre Basileia Slink. Essa madre, ela soube de uma banda de rock que viria para a sua cidade. Essa banda de rock era satânica, invocava os espíritos do mal. Essa banda de rock, quando dias antes dela chegar, já se sentia a presença do demônio. Aconteciam assaltos, crimes, coisas terríveis. E quando essa banda chegava e cantava, aconteciam orgias no próprio show. E depois ficava aquele rastro de maldade, de pecado, de sujeira. Souberam que essa banda estava chegando na cidade delas. Não me recordo qual é o país. Não sei se o irmão lembra. Não sei se na Inglaterra, não lembro. Mas elas começaram a rezar, fazer reparação, pedir que o Senhor não permita. E o que aconteceu? A banda até veio, mas foi um fracasso. Foi um fracasso. Eles foram poucas pessoas, o show dava tudo errado, e eles mesmos disseram, não sabemos dizer o que aconteceu, mas esse show foi um fracasso. Eles mesmos disseram. Deus está dizendo para você, se você se unir a esse exército, em reparação, o inimigo será fracassado. E todo tipo de evento que tente ofender ou profanar a religião, será fracassado. Todo tipo de profanação das crianças em séries de TV, será fracassado. Porque os anjos protegerão nossas crianças. Vamos fazer como a Madre Basileia. Vamos rezar, vamos fazer reparação. E eu termino dizendo isso. Isaías 58, 11. Deus vai dizer que aquele que faz reparação será abençoado por Deus. Isaías 58, 11. Vai dizer assim: o Senhor será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim bem regado, como uma fonte borbulhante, cujas águas nunca faltam. Deus está falando de quem é reparador, quem faz reparação. Olha só, os teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerás os alicerces dos tempos passados, e tu serás chamado reparador de brechas, restaurador de estradas, para que se possam habitar. Deus vai te abençoar, meu irmão, minha irmã. Vamos hoje pedir perdão pelos nossos pecados, mas também pelos governantes, pelos de todos, os que estão à frente. Hoje, nessa noite, nós vamos colocar uma grande barreira de reparação, para que o mal não consiga vitória. Você acredita nisso? Eu tenho certeza que você acredita. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa é a hora de chamar. Chama nos seus grupos da igreja, grupos de pastorais, chama os seus conhecidos, amigos, para que hoje possam se unir a nós, protegendo as nossas crianças. Só a oração pode salvar o nosso povo, salvar as nossas crianças. Hoje é o dia de levantarmos um grande clamor para que essa lama, esse mar de lama que tenta chegar na sua casa, seja fracassado. E será, porque as nossas armas não são carnais, são espirituais, 2 Coríntios 10, são poderosas em Deus para arrasar fortificações do mal. Por isso, nosso Senhor conta com você para essa oração, mas antes disso, você vai convocar os seus irmãos. Vai lá agora, como a irmã dizia, como um anjo de Deus na vida dos seus irmãos. Vidas têm sido mudadas por causa do seu compartilhamento. A irmã Maria Raquel tem contado aqui. Vidas têm sido transformadas porque você está evangelizando.